Procrastinação. Apesar dela ser aparentemente mais benigna, você sabia que ela é prima da ansiedade, da depressão, do medo? Exatamente. E muitas vezes ela pode ser resultado de uma falha na regulação emocional. Quando a gente tem tarefas que nos causam ansiedade, como apresentação importante, um trabalho difícil, a criação de um texto ou algo assim, nosso cérebro pode ativar a resposta de luta ou fuga, nos fazendo sentir estressados e incapazes de lidar com a situação. E como resultado disso, a gente procrastina, Dessa forma a gente evita aquela ansiedade imediata. Mas isso só aumenta o seu estresse no longo prazo. Porque para pensar, quando você tem que fazer alguma coisa que você não quer, ou você está com medo por alguma razão de fazer aquilo, acha que não é capaz, acha que não vai ficar bom, você começa a fazer o quê? Pega o celular, fica ali zapeando, perdendo horas, vendo nada no Instagram, pega um Candy Crush ou algum outro joguinho à toa, fica ali perdendo horas. Por quê? Você está anestesiando sua mente e está empurrando o problema para frente. Você está com medo de enfrentar o problema, a situação, você está com medo de enfrentar aquela ansiedade. No entanto, existem formas muito mais eficientes, muito mais eficazes, muito mais produtivas de te fazer superar e não ter essa ansiedade. E o estoicismo, ele traz algumas dessas ferramentas que são realmente maravilhosas, tiram essa procrastinação como mágica, praticamente. Tem uma frase de Epiteto, que é um grande filósofo estoico, que diz: tudo que nos impede de progredir é temporário e só é prejudicial se nos permitirmos que seja assim. Ou seja, qualquer coisa que está travando o seu crescimento, o seu desenvolvimento, nada é permanente, tudo é temporário. Então você tem formas de superar aquele momento, Marcos Aurelius, que foi o imperador, como é que você imagina que é o dia de um imperador, Você acha que o imperador tem muita coisa para fazer ou pouca coisa, Você acha que por ele ser imperador, ele é um daqueles reis lá do Game of Thrones que ficam deitados lá fazendo nada, ou você acha que ele é um cara que batalhava o dia inteiro, guerras, o império para gerir, e o Império Romano era o maior império do planeta na época, Então é óbvio que a vida dele era muito estressante, muita coisa, muita dor, muita guerra, ele perdeu 9 filhos, ele teve vários problemas muito difíceis de superar. E o que ele tinha como uma frase, um lema dele? Aprenda a se concentrar em uma coisa de cada vez e a realizar uma tarefa antes de começar a outra. Olha como isso é contrário a tudo que a gente faz hoje. Você já parou para pensar que hoje, quanto é difícil para assistir um filme? Não sei se para você também, mas para mim, com as pessoas que eu convivo, você está num filme, assistindo com 20% de atenção, olhando o celular, sei o que no computador, falando, a gente está fazendo 1 milhão de coisas. E na verdade, no fundo, nós não estamos fazendo nada, nós estamos perdendo o nosso tempo. Nós estamos sim procrastinando, fingindo que estamos fazendo alguma coisa, mas nosso foco não está em nada. Então, Marcos Aurelius, quando ele diz aprenda a se concentrar em uma coisa de cada vez, tem uma outra frase dele que diz que suas realizações sejam poucas, mas que sejam bem feitas, que sejam de coração, que sejam profundas, Então a procrastinação é um problema comum que de fato afeta a vida da maior parte das pessoas e as impedem de alcançar seus objetivos, realizar suas tarefas e, por razões óbvias, os efeitos colaterais dela não poderiam ser piores, Aquela angústia, aquela ansiedade é dolorida. A depressão nem se fala, Já é, enquanto a ansiedade é a sua mente muito no futuro, a depressão é a sua mente muito no passado. E a procrastinação está ali no meio. Sua mente está muito no futuro, você não quer ver o que você tem que resolver nesse futuro, que na verdade ele tem que ser trazido para o presente para você exercer aquelas ações. E você fala, ao invés de olhar isso, vou tapar o sol com a peneira aqui, deixa eu brincar num joguinho, assistir um filme, ligar a Netflix e ficar ali babando por horas, Então a procrastinação ela está sim totalmente relacionada e ela é tão destrutiva quanto suas primas, ansiedade e depressão, Dentro do chamado estoico, um dos conceitos que a gente aprofunda nele, o conceito da lente, nós temos a ferramenta do amor fati, que significa para o estoicismo amar o destino, amar as coisas que o destino te traz. Isso faz com que qualquer coisa que você tem que resolver, se dedique a ela, se jogue, se entregue a fazer aquilo. Por mais chato que seja, por mais desconfortável, faça sem medo, vá lá, faça, tire da frente, resolva aquilo, Eu lembro muito de uma vez que eu estava na faculdade ainda, e tinha uma festa que eu queria ir muito, e eu tinha prova no outro dia, e eu conversei com meu pai no telefone na época, eu falei, pai, eu não sei, tem essa festa que eu tô querendo ir muito, mas amanhã tem a prova, e ele me deu uma lição muito importante, ele falou, Léo,
Se você quiser muito ir nessa festa, vá e aproveite a festa. Se você achar que precisa muito estudar, não vá, fique, estude e esqueça a festa. Agora, qualquer que seja a decisão que você tome, se entregue para qualquer uma delas, porque do jeito que você está aí querendo ir numa festa, não está nem estudando e nem indo na festa. Então, escolha uma atividade e se dedique a ela. É importante você saber focar. Esse é um exercício importante. Você meditar, entrar, se escutar e entender o que realmente é fundamental e como você pode superar aquilo. Isso é outra coisa que a gente faz no chamado estoico, durante a nossa imersão dos 7 dias, onde a gente fica 1 hora por dia fazendo esses exercícios. Porque aqui eu estou te passando a teoria, no entanto você precisa colocar ela em prática. Uma teoria sem prática, ela não tem utilidade nenhuma. E o chamado estoico é para você começar a colocar isso em prática, né? Outro conceito estoico importante é a meditação, né? Você meditar, fechar os olhos, aprender a técnica de respiração, de se escutar, é algo que vai ser transformador na sua vida, caso você não faça. Você pode tanto aprender conosco a meditar, eu já fiz inúmeros, eu medito há 30 anos, mindfulness, já fiz transcendental, eu fiquei 10 dias meditando 12 horas por dia com Vipassana, Silva Mind Control, processo Hoffman da quadrinidade, enfim, é algo que eu me aprofundei a vida inteira e trouxe para o chamado estoico as melhores técnicas, só que não apenas as melhores, as mais simples de se aplicar, as mais eficazes, aquela que você não precisa ter grandes conhecimentos em um tempo enorme, não. Às vezes 1 minuto, 2 minutos já é suficiente para você retomar a sua paz, a sua serenidade e conseguir enfrentar seus desafios, né, evitando a procrastinação. E outra frase muito bacana de Marcos Aurelius é que ele diz: você tem o poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos, né, outra base do estoicismo. Então realize a distinção e você encontrará a força. Não adianta você pensar se vai dar certo, se vai dar errado. Você não tem controle sobre o que o seu chefe vai achar, a economia, nada que vai acontecer externo a você. Mas você tem sim o controle de fazer o seu melhor trabalho. Então se você precisa escrever aquele texto, fazer aquele trabalho para o colégio ou para entregar na empresa, qualquer que seja a atividade que você tenha que fazer, que você está procrastinando agora, pense o seguinte: vá lá e faça ela da melhor maneira que você puder. E este vai ser sempre o seu máximo, o melhor que você puder fazer. Faça, livre seu coração e entregue para Deus. E você vai perceber que na maior parte das vezes isso vai ser mais do que suficiente. Você tem um bom resultado. Então eu te convido a participar conosco e te desejo um dia de abundância e paz. Fique com Deus. Meu nome é Danilo, eu sou de Santos, São Paulo. E antes de iniciar as imersões das 7 lentes, eu tinha uma grande dificuldade de realizar algumas metas, alguns planejamentos que eu tinha colocado para mim. E eu não sabia por que eu não conseguia realizar. Aí depois das imersões, utilizando algumas ferramentas que lá foram ensinadas, eu consegui visualizar melhor e saber por que eu não estava conseguindo realizar. Uma dessas ferramentas que eu tenho utilizado, então agora eu tenho o hábito de todo dia à noite eu escrever o que aconteceu, né, durante o período, e eu já planejo o dia seguinte. E assim, durante a semana, até, né, durante o mês, eu consigo visualizar melhor e perceber quando que eu não fiz, por que eu não fiz. Então, por exemplo, não realizei um planejamento que eu tinha feito porque eu fiquei com preguiça de acordar, ou porque eu quis encontrar os amigos, ou eu tive um compromisso. Então, essa ferramenta tem me ajudado bastante. É claro que ainda tem bastante coisa para acertar, mas eu vou seguir firme, né? E foi muito importante a participação nessas imersões. Agradeço ao Léo aí pelos ensinamentos e aos amigos também pela troca que nós tivemos. E vou seguindo aí, praticando e encontrando o pessoal, que aí a gente vai se fortalecendo e vamos nos desenvolvendo, crescendo, melhorando como pessoa, melhorando interiormente. E eu espero que todos possam também seguir esse caminho.